Olá, UPA! Começa hoje mais uma aula. Nós estamos falando hoje sobre contar até 10, ou seja, aquele momento em que você não responde de imediato, mas espera um pouco e controla o próprio coração. Nós estamos falando hoje sobre paciência, que vai muito além do exemplo que eu dei, e nós vamos ver isso na aula de hoje. A gente deve então pensar em alguns textos para o que a gente vai falar hoje. O primeiro é o texto de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Eu vou ler o início dele, depois vocês leiam o resto do texto. O segundo é um texto de Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 2. E o terceiro texto é o texto de Romanos, capítulo 12, verso 12. Então a gente vai falar sobre 3 tipos de sabedoria, digamos assim, baseados nesses textos. Então Mateus 18 fala o seguinte: Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes 7? E Jesus então responde para ele, que é o resto do texto, não até 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. E a ideia de Jesus aqui não é estabelecer um número limite para quantas vezes você deve perdoar o seu irmão. Pelo contrário, a parábola que segue esse texto mostra exatamente que Jesus está falando sobre um perdão sem medida, um perdão ilimitado, que nosso coração transformado pelo Evangelho de Jesus deve ser um coração que perdoa. E a parábola que Jesus conta é a parábola do servo devedor. Havia um servo que devia 10 mil talentos ao seu senhor, que é o equivalente hoje a uma dívida milionária, mais de 30 anos de trabalho. Cada talento naquela época era o equivalente a quilos de ouro. Então essa era a ideia de uma dívida impagável que esse homem tinha. Então ele devia 10 talentos e o Senhor manda que ele seja preso e que ele fique preso até que pague a sua dívida. E ele vai e implora ao Senhor que isso não aconteça e ele é perdoado da sua dívida. Então ele vai até um outro servo daquele mesmo Senhor que deve a ele 100, que é o equivalente a 100 dias de trabalho, e 100 denários, né? E equivalente a 100 dias de trabalho, e ele exige daquele co-servo, né? Ou seja, daquele que era seu colega de trabalho, que pagasse a dívida. E ele então, o homem não podendo pagar a dívida, é agredido por esse homem que havia sido perdoado e que decide quer prender e fazer com que aquele homem pague a sua dívida à força. E por mais que ele implore, ele não é perdoado da sua dívida. Então, naquele momento, os servos daquele homem ficam indignados com a situação e viram para o Senhor e dizem: olha o que aconteceu. E o Senhor então diz: olha, servo ingrato, você tinha uma dívida comigo e eu te perdoei. Uma dívida muito maior, mas você mesmo não perdoa a dívida ao seu irmão. Então entrega esse homem aos juízes, né, digamos assim, à polícia, para que ele seja preso, seus bens sejam vendidos, até que ele pague a sua dívida. Essa história que Jesus está contando, a comparação é muito óbvia. O que ele está fazendo é o seguinte: olha, vocês foram perdoados sem conta. O que eu ofereço através do meu evangelho para vocês, o que eu dou a vocês através da minha morte, é essa forma como nós ensinamos a parábola depois que ela nos é transmitida através do evangelho de Mateus, é exatamente essa: olha, nós fomos perdoados por Deus de uma dívida que era incalculável. Porque os nossos pecados geram uma dívida de morte. O único pagamento para a nossa dívida é a morte, por causa dos nossos pecados. Nós somos perdoados por isso. Então não há algo que o nosso irmão faça contra a gente que não deva ser perdoado. Essa é uma realidade tão palpável no Evangelho que Paulo, apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, ele consentia na morte, ele participava da morte daqueles que eram cristãos, inclusive de Estevão, nas perseguições aos primeiros cristãos. E, apesar de uma certa dificuldade inicial, Paulo é perdoado pela igreja, é aceito pela igreja e é acolhido como irmão. Então, esse é o nível do perdão da igreja. A igreja que aceita entre o seu corpo aqueles que antes perseguiam a própria igreja e maltratavam aqueles que faziam parte da comunidade da fé. Esse é o primeiro exemplo. E a ideia aqui é que nossa paciência, nós estamos falando sobre esse aspecto do fruto, deve ser uma paciência que perdoa.
Nós não devemos ter um pavio curto, digamos assim, mas antes ser longânimos, que quer dizer ter um ânimo longo, que é o oposto de ter um pavio curto. Nós devemos ter um ânimo longo, devemos estar prontos a suportar o mal que os outros nos fazem, sendo misericordiosos, perdoadores, oferecendo a outra face. O segundo exemplo que nós vamos ver aqui é exatamente sobre a forma como nós devemos ter paciência uns com os outros em amor. Efésios fala: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Coaduna faz sentido junto com o texto anterior. E por último, o texto de Romanos 12 vai falar: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A ideia aqui de uma paciência, de uma perseverança que se manifesta no fato de que diante das dificuldades que nós temos na fé, nós aguardamos. E diante da dificuldade que nós temos na vida, nós insistimos na oração. Então, voltando então ao aspecto da paciência, a gente tem que entender que a nossa paciência, ela é tentada pelo ambiente que nos cerca. Isso não é algo de hoje, mas nossa era tem as suas próprias características peculiares. Então, nós hoje em dia estamos acostumados a uma necessidade do já, do agora. Existe um termo que é o Fear of Missing Out. Fear of Missing Out is FOMO, né? É uma abreviação disso. E a ideia do FOMO é que por causa do nosso smartphone, que nos dá essa possibilidade de ver notícias ultra rápido, mensagens ultra rápido, atualizações ultra rápido, você sabe o que aconteceu com o fulano famoso agora, antes de sair no jornal. Você sabe o que está acontecendo na política pelo Twitter, porque o presidente está tweetando, ou o presidente da Câmara, ou um juiz está tweetando. Então nós temos uma velocidade muito alta para receber informações. E a ideia do FOMO, do Fear of Missing Out, é a ideia de que nós temos o medo de que se nós não estivermos o tempo todo checando as nossas atualizações, nós vamos perder alguma coisa importante. Vamos perder uma piada importante, vamos perder um momento importante com os nossos amigos, vamos perder uma notícia importante. E muitas vezes é exatamente esse medo que faz com que nós percamos essas coisas. Eu lembro de uma amiga que falava que havia uma regra no grupo de amigos dela quando eles saíam, que eles colocavam todos os celulares no centro da mesa. E cada vez que você pegava seu celular para ver alguma notificação, alguma mensagem, você tinha que pagar alguma coisa. Pagar a bebida da galera, ou pagar a comida da galera, alguma coisa do tipo. Porque a gente tem essa tentação de ficar o tempo todo checando, até o ponto em que a gente senta na mesa, tá olhando o que outras pessoas estão conversando, que não são presentes, e não interage uns com os outros. A segunda coisa é que, assim, apesar da gente ter o FOMO presente na nossa vida, apesar da gente ter essa ansiedade com as novidades, que faz com que muitas vezes a gente passe horas checando o nosso Instagram, o nosso TikTok, o nosso Facebook, o nosso Twitter, nós nos esquecemos também que nós não devemos nos esquecer que a velocidade e a ultra velocidade da nossa internet não é em si um problema. A gente não deve ser aquela pessoa preciosista que fica o tempo todo: mas no meu tempo era muito bom, porque as pessoas não tinham celular e elas interagiam. Isso é o chato, porque na verdade muita coisa boa vem do fato de que nós usamos smartphones. Você pode falar com alguém que está longe, você pode compartilhar um momento com um amigo que não está presente, porque está doente ou porque está fora do país. Você pode checar numa discussão sobre, qualquer coisa que você esteja discutindo naquele momento, qual é a resposta mais correta. Então, são possibilidades que surgem da era da internet. Então, nós não devemos ter esse protecionismo, mas nós temos que entender que os nossos hábitos são diferentes agora e que nós somos constantemente tentados, pelos nossos hábitos digitais, a sermos impacientes, a querermos as coisas agora. Então, por exemplo, o principal resultado disso é que nós temos dificuldade de termos um autocultivo conosco. O que é um autocultivo conosco? O que eu quero dizer com isso? Muitas das coisas que nós precisamos viver levam tempo.
Se você está estudando para algo, se você está estudando um tema, você precisa de tempo. Nós tivemos muito tempo poupado porque nós agora temos acesso à informação rápida. Eu não preciso ir na biblioteca da minha faculdade e abrir 500 livros para ter uma informação nova e 500 revistas. Eu posso procurar no Google os termos que eu quero do meu interesse e ver os artigos que tem. Mas mesmo que eu faça isso, você precisa de tempo para ler as coisas, para refletir sobre elas. E uma das consequências da nossa impaciência é que a gente tem muitas opiniões sobre coisas que nós não sabemos. Que nós temos muito pouco paciência para investir tempo em conhecer algo. Seja conhecer a nós mesmos, seja conhecer um tema, seja viver a experiência. Essa é a que eu acho mais importante da devoção com Deus. Nós nos acostumamos com resultados relâmpagos, então nós temos dificuldade de entender que há ainda muitas coisas na vida que são cultivadas e que precisam de paciência. Muitas pessoas são impacientes com seus relacionamentos. Esquecem que relacionamento é algo que envolve tempo, dedicação, conhecer o outro. Seja o seu amigo, sejam os seus pais, seja o seu parente distante que você finalmente voltou a ter contato, seja o seu namorado. Então, nesse sentido, nós temos que ter cuidado, porque a impaciência, ela tenta os nossos corações e ela faz com que muitas vezes nós não tenhamos a perseverança, como Paulo diz em Romanos 12, para orar, para que a gente desenvolva uma vida espiritual que seja frutífera. E essa mentalidade impaciente é algo que nós temos que combater no nosso coração. Então, Tiago compara a paciência do cristão à paciência de um lavrador. O lavrador, ele tem que arar a terra, ele tem que plantar o fruto, ele tem que esperar o fruto crescer, ele tem que esperar então o fruto dar mais frutos. Essa é a ideia de plantar, de lavrar a terra. E nós na vida cristã somos chamados a sermos como lavradores, que plantam e esperam, que investem tempo e aguardam do Senhor a providência que gera frutos. Isso é uma grande dificuldade, porque é difícil você pensar que você vai ler, por exemplo, como a gente está fazendo na UPA, a Bíblia em um ano. Que você vai refletir sobre os diferentes livros da Bíblia em um ano. Que você vai orar em um ano. Que você vai, com a igreja, construir um projeto de evangelismo, de comunhão, de devoção, que leva anos para serem instalados. Então, essa impaciência do nosso tempo, ela é uma tentação aos nossos corações na vida cristã. Nós precisamos lutar contra isso, aproveitando aquilo que de bom vem, que é ultra rápido, mas entendendo que nós ainda temos, e provavelmente teremos para sempre, talvez, a necessidade de esperarmos, de sermos pacientes. Não à toa, a paciência, a longanimidade, como está lá em Gálatas, é um fruto do Espírito. Vale lembrar, então, que a vida cristã é um espelho do caráter de Deus. Nós estamos tentando ser como Deus. Não como Adão e Eva tentaram ser como Deus, mas como Cristo se fez o tempo todo como o Pai. O tempo todo mostrando amor, misericórdia, graça, justiça, bondade e paciência. Veja bem, a gente pode pensar, por exemplo, que Deus é paciente com o nosso pecado. Deus é paciente com o nosso pecado porque nós não somos julgados agora. Deus é paciente com o nosso pecado porque Ele dá tempo aos pecadores para que se arrependam. Deus é paciente com o nosso pecado porque Ele dá o seu Filho. Deus é paciente com o nosso pecado porque Ele foi paciente com Israel em todo o Antigo Testamento para que Jesus se manifestasse não somente por eles, mas também por nós. Segundo, o Senhor é paciente com a história e com a criação. Eu, particularmente, vou dar um exemplo aqui de uma visão pessoal minha, acredito que Deus tenha criado o mundo através, ou melhor, a vida na Terra, através de um processo evolutivo que levou tempo, levou uns milhões de anos, através da sua providência, que faz com que fatos aleatórios, na verdade, não sejam aleatórios, eu creio, que tudo veio a existir, que a vida na Terra veio a existir.
Da mesma forma, acredito que os eventos aparentemente aleatórios da história, na verdade, são governados por Deus. E que não há nada que ocorra na história, seja a queda de reinos ou o levantamento de reinos, sejam novos reis, imperadores, presidentes, o que quer que seja, eu acredito que todas essas coisas são governadas por Deus. E Deus é paciente porque Ele conduz a história a um fim que é próprio dele, mas Ele é extremamente paciente. Nós aguardamos a volta do Senhor há 2000 anos, mais ou menos. E nós entendemos que Deus é paciente. Os profetas aguardaram Jesus, se a gente contar de Abraão, por pelo menos 1500 anos. Então, assim, nós somos chamados também à paciência. Segundo, Deus também é paciente com a sua volta. Pedro, se eu não me engano, fala que 1000 anos para Deus são como um dia. Isso me lembra muito o Tolkien, no Senhor dos Anéis, em que os elfos, que vivem muitos anos, veem as vidas dos homens como poucos dias. Para eles, 500 anos é uma vida jovem, que é a idade do Legolas, pelo menos. Nós somos chamados à paciência como Paulo e os apóstolos são provados na sua paciência, no crescimento na fé. Paulo passa 14 anos em Damasco. 14 anos no deserto aprendendo sobre Deus. Os 12 apóstolos, passam 3 anos seguindo Jesus. Nós devemos, então, no nosso crescimento na fé, sermos pacientes com as expectativas que nós temos em Deus. Abraão, por exemplo, ele recebe a promessa de um filho e ele passa o carro na frente dos bois porque ele decide que, ao invés de ele esperar a promessa de Deus, ele vai tentar ter um filho com a serva de Sara. Nós devemos tentar conhecer a vontade de Deus e esperar o momento da vontade de Deus em nossas vidas. Isso não falo de uma experiência sobrenatural, não é sobre isso que eu estou falando, onde você, sei lá, tem uma expectativa de uma revelação divina do que você deve fazer com a sua vida, mas, por exemplo, se refere ao fato de que se você está agora no ensino médio, você deve concluir e crer que Deus tem um propósito para a sua vida nisso. Nós somos chamados também à paciência no sofrimento, como Jó. Jó é o exemplo de paciência, porque sofrendo, não entendendo porque ele estava passando por uma situação tão difícil, ele crê em Deus e aguarda em Deus a resposta e o alívio. Somos chamados então à paciência com o próximo, como na parábola que lemos. Isso envolve principalmente, o exemplo prático que eu vou dar aqui é a ira. Ou seja, alguém faz algo que você não gosta, imediatamente você vira um monstro, onde você grita e se irrita e fala coisas que não devia e faz acusações e nega que você está errado. Eu, como todo mundo, passo por isso. E é horrível, porque no final das contas, a ira é uma tentativa de ser como Deus, de não estar errado nunca, de achar que tem sobre si a perfeição e a razão sobre tudo. E mais do que isso, achar que o outro é errado e ele merece ser respondido de forma dura por ter ferido aquilo que você acha certo. Essa é a ira. E nós somos chamados à paciência porque não somente Deus é paciente e é Ele a quem pertence a ira, mas porque a nossa ira não produz justiça. Quando nós nos iramos de forma irracional, quando nós iramos dessa forma como descrevi, nós fazemos o mal ao outro, porque nós achamos que a nossa razão está sobre a razão de todas as coisas. Somos chamados à paciência quando nós somos injustiçados. Agostinho dá esse exemplo em A Cidade de Deus. Ele fala sobre uma Roma que é invadida pelos bárbaros e onde os cristãos sofrem com a invasão. E Agostinho fala a eles para que eles sejam pacientes, para que eles creiam em Deus, para que eles perseverem. Nós somos chamados à paciência quando, apesar das injustiças desse mundo, nós somos aqueles que tomam o papel de auxiliar os necessitados. Isso é algo que faz parte constantemente da igreja, na história da igreja, no seu início principalmente. A igreja entende que o império tem as suas próprias injustiças, porque não é o império de Deus, não é a manifestação do reino de Deus. Então a igreja manifesta o reino de Deus auxiliando os necessitados, acolhendo os doentes, acolhendo as crianças que eram abandonadas porque os seus pais não queriam, porque o infanticídio era algo comum. O matar o bebê recém-nascido era algo comum no Império Romano. Os
primeiros cristãos, eles estendiam o seu cuidado àqueles que não podiam ficar nas cidades porque tinham doenças infecciosas e se expunham a serem contaminados para auxiliar aqueles que não tinham o que comer. Então, o tempo todo, esses cristãos sofrem com as injustiças porque eles são perseguidos. Eles dizem, o Império acusa eles de serem ateus, de não crerem nos deuses, perseguem eles, matam e eles continuam sendo misericordiosos, justos, obedientes à governança, pagando seus impostos, seus tributos e auxiliando aqueles que sofrem. E por último, eu destaco que o coração do ser paciente é onde nós colocamos as nossas expectativas. Se as nossas expectativas estão em Deus, nós entendemos que nós devemos esperar nele. Como José, que foi vendido pelos seus irmãos, trabalhou numa casa, sofreu a injustiça do seu patrão, foi preso, fez uma boa obra à prisão, porque ele cuidava da prisão, deixava a prisão limpa, tinha cuidado dos prisioneiros, interpreta os sonhos de 2 prisioneiros importantes, é esquecido por esses prisioneiros, mas aguardando em Deus, ele enfim é lembrado e o faraó então faz governador do Egito. Então, José é um exemplo de paciência porque ele sofre e continua a praticar o bem. Nós devemos ter essa mesma expectativa de que mesmo que as coisas não estejam vindo como nós imaginávamos, mesmo que os nossos sonhos não estejam se realizando, Deus está no controle e Ele é a nossa esperança. Que Deus te abençoe e um bom domingo.